Olá, seja bem-vindo ao canal Controversando. Neste vídeo, vamos dar sequência à abordagem a respeito do tema escravidão. Estamos tentando, ao longo de uma série de vídeos, responder a pergunta: a Bíblia apoia a escravidão? Essa pergunta, embora ela, para nós, cristãos, pareça um tanto quanto absurda, ela é feita com muita frequência por aqueles que criticam as Escrituras. E por essa razão, consideramos importante tratar desse assunto. Por isso, ao longo de alguns vídeos, temos feito abordagens específicas do texto bíblico, argumentado, a fim de dar uma resposta negativa a essa pergunta. Temos afirmado veementemente que a Bíblia não apoia a escravidão. Entretanto, mencionamos que há uma espécie de serviço prestado pelo israelita que vivia em dificuldades, um serviço que acontecia em especial no Antigo Testamento, na verdade, exclusivamente no Antigo Testamento, que era normatizado pela lei veterotestamentária. Esse serviço, ele era, na verdade, um compromisso, um contrato firmado entre o israelita que passava por dificuldades e aquele israelita que tinha condições de prover sustento e um salário digno para manter o indivíduo de modo que ele não se tornasse um miserável, que ele não passasse fome. Essa foi a provisão divina para manter o equilíbrio social. Isso realmente não era a escravidão, mas o termo hebraico eved, empregado para se referir aos escravos comprados, era empregado também para esse tipo de contrato, esse tipo de acordo firmado entre israelitas. Por essa razão, há quem costume enxergar esse tipo de contrato, esse tipo de compromisso firmado como uma espécie de escravidão por causa do nome. Mas quando nós começamos a detalhar os benefícios que esse indivíduo que se vendia, como nós vemos nos textos que lemos anteriormente, os benefícios que ele gozava, nós vemos que não se tratava de escravidão de fato, mas a escravidão referida, a escravidão mencionada no Antigo Testamento não era aquele tipo de escravidão que temos em mente, mas um contrato firmado entre um israelita e outro. Veja, não estamos dizendo que isso é escravidão, mas havia a prática legitimada também pela lei mosaica de aquisição de escravos de outras nações. Nós vimos isso, lemos isso em Levítico capítulo 25, vimos que os israelitas eram autorizados a comprar escravos de outras nações e afirmamos que essa prática ela era uma prática que mostrava a benevolência divina, porque o escravo comprado ele passava não a ser uma propriedade do israelita, como alguns querem crer, mas ele se tornava parte da família. E é muito importante termos isso em mente, porque esse princípio do escravo como membro da família é que dava ocasião para uma série de outras práticas que nós veremos a seguir. Veja, mas como nós concluímos que o escravo ele era membro da família, o escravo comprado. O escravo comprado, ele era membro da família, pelo simples fato de que a Bíblia coloca a sua circuncisão como necessária. Isso mostra que ele não só era considerado membro da família, como também membro da comunidade da aliança. Ele fazia parte do pacto, do povo que tinha pacto com Deus. E onde nós vimos isso nas Escrituras? Gênesis capítulo 17, eu quero ler com você. Gênesis capítulo 17, nós encontramos aqui nos versículos, a partir do versículo 11, veja, Gênesis 17, versículo 11, diz assim: E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Veja, o sinal do concerto entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento era a circuncisão. Versículo 12. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro. Comprado por dinheiro. Veja, quem era comprado por dinheiro? O escravo.
e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu conserto na vossa carne por conserto perpétuo. Veja, o indivíduo circuncidado, ainda que ele fosse escravo, agora ele fazia parte do concerto divino. Ele fazia parte da comunidade da aliança. Evidentemente, isso não garantia a salvação do indivíduo, uma vez que a antiga aliança ela tinha por propósito manter os israelitas na terra prometida e apresentar figuras que apontassem para a obra do Messias, para que apontassem para o nascimento do Messias, e era o povo através do qual o Messias viria. Mas o simples fato de ser circuncidado não garantia a vida eterna, mas tornava o indivíduo um membro dessa comunidade que estava nessa relação especial com Deus, de maneira que, observando os estatutos da lei, todo esse povo, incluindo os escravos, permaneceriam na terra prometida. A inobservância traria sobre eles o juízo divino, que é descrito em Deuteronômio 27, 28, nós vemos lá. Bom, mas a verdade é que o escravo é colocado aqui em pé de igualdade com o natural, com um membro da família. Ele se torna parte da família. E isso fica mais evidente ainda no fato de que o escravo, ele podia, em certas circunstâncias, ter parte na herança. Olha que interessante, o escravo podia ter parte na herança. Veja, Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17. Provérbios capítulo 17. Nós veremos no versículo 2 que há a menção dessa possibilidade. Veja, Provérbios 17, versículo 2 diz assim: o servo, e aqui o hebraico evet, o servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente, e entre os irmãos repartirá a herança. Repartirá a herança. Veja, a possibilidade de tomar parte na herança, como um membro da família. Em que outra cultura isso poderia acontecer? As críticas ao Antigo Testamento e, por vezes, até ao Novo Testamento, elas são inúmeras, mas desconsideram esses aspectos que aparecem no texto. Que outra cultura traria esse tipo de benefício? Bom, também nós vemos isso no Gênesis, né? Vemos um exemplo prático. Aqui disse que o servo, que o escravo, ele podia tomar parte na herança, ou seja, ele podia receber uma parte da herança. Mas havia ainda a possibilidade de o escravo ele herdar tudo, ele receber toda a herança. É bem verdade que isso não está normatizado na lei, mas nós vemos isso sendo praticado, sendo aventado como uma possibilidade por Abraão. Veja, em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver isso. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 2, diz assim: então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será meu herdeiro. Veja, um nascido na minha casa será meu herdeiro. Ele era um escravo que havia nascido na casa dele. Mas é importante observar que Eliezer, né, como aparece no texto hebraico, Eliezer era damasceno, ou seja, ele era de outra nacionalidade, ele era de Damasco. Ele não pertencia ao mesmo povo que Abraão, embora aqui nós estejamos no princípio da formação do povo de Deus a partir de Abraão. É evidente isso, Deus não dera a sua lei ainda, mas nós vemos essa prática acontecendo. Isso demonstra que havia uma cultura na antiguidade
que apontava essa possibilidade, a cultura em especial em que Abraão vivia. Veja, ele diz que esse indivíduo seria o seu herdeiro, mas aí Deus, no versículo 4, diz assim: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Veja, na impossibilidade de gerar filhos, o escravo, considerado como membro da família, ele podia receber toda a herança. Isso era perfeitamente possível no ambiente, no contexto cultural do Antigo Testamento. Então, isso nos faz concluir que a condição do escravo ela não era desumanizadora como nós vemos na escravidão praticada pelos europeus sobre os africanos. A escravidão que aparece na Bíblia, mesmo na relação com os escravos comprados, ela é muito diferente. Nós mencionamos no vídeo anterior, baseados ali em Levítico capítulo 24, a partir do versículo 21, que uma mesma lei era aplicada para todos. Porém, naquele texto, há menção de apenas duas classes, né? O israelita, o natural, e o estrangeiro. Não se menciona o escravo. Nós poderíamos até inferir do texto que o estrangeiro seria o escravo, mas isso não seria verdadeiro, porque o estrangeiro residente era aquele que peregrinava entre os israelitas e este era um homem livre. O escravo comprado era alguém comprado por dinheiro de outra nação. Mas a mesma lei era aplicada a todos de fato, e nós afirmamos isso destacando que o princípio subjacente, o princípio por trás dessa afirmação de existir uma mesma lei é a regra áurea, qual seja Mateus 7,12, né, quando Jesus diz que tudo que nós queremos que os homens nos façam, nós temos que fazer a eles também. Então, o princípio que nós destacamos no vídeo anterior, de que Israel deveria tratar bem os estrangeiros porque fora estrangeiro no Egito, e que deveria tratar bem os escravos porque Israel também foi escravo. Esse era o princípio. O que eles queriam que fosse feito a eles, eles deveriam fazer a outros. Mas quando nós falamos que uma mesma lei era aplicada a todos, obviamente nós não estamos dizendo que não havia leis específicas para o estrangeiro e leis específicas para o escravo, até porque isso existia de fato. Eles estavam em condições diferentes, então era natural que houvesse leis diferentes. Haja vista a lei que freava a violência do Senhor para com o escravo, que nós já mencionamos em vídeos anteriores, presente ali em Êxodo 21. Existia uma lei diferente, uma lei que era exclusiva para a condição de escravo. Mas é importante ressaltar, nós já falamos isso em vídeos anteriores, mas de maneira bem superficial, que a lei hebraica ela tinha duas formas principais. Uma forma apodítica, que é a forma da lei, mas é a lei mais abrangente. A lei que não se limita a casos específicos, uma lei que não é condicional. Um exemplo disso, por exemplo, não matarás. Não matarás se aplica a todas as circunstâncias, né? Agora, há leis que são específicas. Por exemplo, né, existia um detalhamento desse princípio geral, não matarás, uma situação específica que o indivíduo não era condenado por matar alguém. Isso acontecia quando a morte de outra pessoa acontecia por acidente. O machado escorregou da mão e o homem foi ferido e morreu. Foi um acidente. Então esse indivíduo, inclusive, era protegido, né? Então essa era uma lei específica para esse caso. Essas leis específicas para casos eram chamadas leis casuísticas, ou melhor, são chamadas, né? Isso no estudo, porque nas escrituras esses termos não aparecem. No estudo teológico, essas leis são chamadas casuísticas porque elas tratam de casos específicos, são estipulações específicas. Essas leis
casuísticas, elas eram diferentes, elas variavam de acordo com a situação. Então, realmente essas leis não eram as mesmas para todos, dependia se o indivíduo se enquadrava na situação ou não. Mas as leis apodíticas, elas eram gerais. Uma mesma lei era aplicada a livres e a escravos, porque livres e escravos eram considerados igualmente criação de Deus. Se não, vejamos, vamos ler de novo um texto que já vimos noutra ocasião, Jó, capítulo 31, onde fica evidente que livres e escravos são considerados nas Escrituras como iguais, como criação de Deus. Veja, Jó capítulo 31, a partir do versículo 13, diz assim: se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então o que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo a causa, que lhe responderia? Aquele que me formou no ventre, não o fez também a ele? Ou não nos formou do mesmo modo na madre? Veja, o mesmo Deus criou livres e escravos. É isso que Jó está dizendo, está argumentando aqui. Isso fica evidente, nós já mencionamos isso no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento nós também encontramos essa verdade bem evidente quando nós vamos ao texto de Joel, um texto bastante citado, inclusive citado em Atos capítulo 2, que destaca ali aquilo que aconteceria no dia de Pentecostes, tal como narrado em Atos 2. Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos, Evet, os escravos, e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Veja, sobre todos o espírito seria derramado. É importante perceber que Deus não faz acepção de pessoas aqui. Livres e escravos são considerados igualmente como alvo do derramamento do Espírito Santo. Agora, quero destacar alguns benefícios que também demonstravam que o escravo ele fazia parte da família. Por exemplo, se você perceber, o escravo ele tanto participava, ele não só participava das festas celebradas pelos israelitas, mas ele tinha o privilégio de comer do cordeiro pascal, por exemplo. Ele participava da celebração da Páscoa, mas também comia do cordeiro pascal. Isso está na lei mosaica. Veja, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 43, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Veja, o estrangeiro não podia comer. Aqui uma lei casuística, uma estipulação específica para a Páscoa. Estrangeiro não podia comer. Bom, versículo 44. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, ele está se referindo ao escravo comprado. Depois que o houveres circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro não podia comer, mas o escravo podia comer. A refeição representa a comunhão e a refeição da Páscoa, ela tem um peso muito maior porque ela celebra a aliança que Deus firmara com o seu povo, ela celebra o livramento que Deus livrara, e isso tem tudo a ver com o pacto que Deus firmara com o povo de Israel, demonstrando que o servo também fazia parte desse pacto, que o escravo também fazia parte desse pacto. Olha que coisa interessante, ele participava da festa da Páscoa, ele era membro da família, e se você verificar em Levítico capítulo 23, o escravo ele está presente nas festas, ele participa de todas as festas, ele é circuncidado, ele faz parte da família, e cada uma dessas festas havia dias em que não existia trabalho, não acontecia trabalho, eram dias de folga, e o escravo gozava de todas essas folgas. Levítico 23 é um detalhamento disso. Além disso, o escravo também ele participava de uma refeição de comunhão que era custeada pelos dízimos. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 12, nós vamos encontrar essa refeição, Deuteronômio capítulo 12, versículo 17, diz assim:
Nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu mosto, nem do teu azeite, nem as primogenituras das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhum dos teus votos que houveres votado, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e teu servo Eved, e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a tua mão. A família comia junto, era uma refeição de comunhão. Veja, o escravo participava. Então, como podemos enxergar aqui opressão? Na verdade, o escravo comprado por um israelita, ele se livrava da opressão, da desumanização das outras nações, e agora ele fazia parte de um povo, ele era importante, ele tinha identidade, ele fazia parte da comunidade da aliança. Olha que coisa maravilhosa, que coisa fantástica. E o interessante é que quando nós analisamos o texto em profundidade, nós vemos que o escravo, diferente do que acontecia nas outras nações, ele podia até mesmo fugir. Se ele sofresse maus tratos, ele podia fugir e ninguém poderia entregá-lo, devolvê-lo para o seu senhor. Se não, vejamos, Deuteronômio 23, versículo 15. Deuteronômio 23, versículo 15, nós encontramos o seguinte: não entregarás a seu senhor o servo Eved, que se acolher a ti de seu senhor. Veja, fugiu e se acolheu com outra pessoa. Não entregue ao senhor. Ele está livre, agora ele fica com outra pessoa, né? Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, no lugar que ele escolher. Ele tinha escolha. Ele escolheu, não. No lugar que ele escolher, ele fica. Em alguma das tuas portas, onde lhe estiver bem, não o oprimirás. Isso demonstra que havia uma certa segurança para o escravo e uma insegurança para o senhor. Porque o senhor, ele não podia pegar pesado. Porque se pegasse pesado, o escravo podia fugir. E se ele fugisse e se acolhesse com outra pessoa, a pessoa não podia entregá-lo. Veja como a lei, ela subsidiava o escravo, como ela favorecia o escravo. A lei dava respaldo à fuga. Por quê? Poderia existir um senhor opressor, desumano, então isso faria com que o escravo fugisse. E isso demonstraria, a fuga do escravo demonstraria justamente esses maus tratos. Bom, mas nós vamos parar por aqui. Contudo, quero fazer uma observação. Diante de todos esses detalhes que apresentamos acerca da escravidão no Antigo Testamento, creio que fica patente que a Bíblia não apoia a escravidão como nós a conhecemos. A Bíblia apoia um contrato firmado entre duas partes, em que um presta serviço à outra por um determinado tempo e, ao fim desse tempo, esse indivíduo sai com suas indenizações, seus benefícios, né? Algo equivalente aí, sei lá, um FGTS da época, mas enfim, a Bíblia apoia esse tipo de coisa. Mas a Bíblia não subscreve a escravidão como nós a conhecemos, a ideia que temos de escravidão quando citamos essa palavra. Mas ainda resta uma dúvida. O que o Novo Testamento tem a dizer a respeito da escravidão? Isso nós veremos no próximo vídeo. É bem verdade que há no Novo Testamento textos e um aparente favorecimento da escravidão. Alguns pensam assim. Mas nós, no próximo vídeo, vamos tratar exclusivamente do Novo Testamento. Fechamos aqui a nossa abordagem acerca do Antigo Testamento e pretendemos, no próximo vídeo, nos dedicarmos exclusivamente à análise do Novo Testamento. Quero mais uma vez recomendar o meu blog e quero recomendar a você também o meu livro, Controversando sobre o Álcool. Afinal, o cristão pode beber ou não? Quero destacar que nesse livro, não julgue livro pelo título, né? As pessoas costumam dizer não julgue livro pela capa, mas eu vou dizer não julgue livro pelo título. Não pressuponha que o livro aprova ou desaprova.
e de repente você tem um conceito já a respeito disso, mas vale a pena, mesmo que você já tenha uma ideia, um conceito já formado sobre isso, vale a pena ler o livro, porque no livro eu apresento as duas partes da controvérsia. Quem aprova e quem desaprova, eles entram em discussão no livro. Eu criei personagens, esses personagens discutem. Isso é uma abordagem muito legal, você vai gostar. Tá? Então eu recomendo. Tá aí a capa do livro e o endereço onde você pode adquirir. E no mais, eu quero deixar o convite para você dar sequência assistindo aí essa série de vídeos e agora com uma abordagem neotestamentária dessa temática. Deus abençoe, um grande abraço.